Fala, galera, mais um programa Espírita Pop. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Mila? Fala, meu povo! Oi, Cris! Bom demais estar aqui com vocês de novo. Show de bola, gente. Mais um programa daqueles que mexem com o nosso coração. E o tema de hoje, Espírita também sofre? Que ideia foi essa, Mila? Pois é, galera, porque assim, isso é um mito que rola de achar que espírita, porque tem o conhecimento que tem sobre as coisas, não pode sofrer, não pode chorar, né? Então, por favor, não é bem assim, né? Tem uma diferença. É um limite do sofrer. É como nós vamos sofrer. Ou quais sentimentos nós vamos estar emanando ao estar sofrendo. Porque sofrer em si faz parte, É né? Nós verdade. somos humanos. Galera, vamos chamar a vinheta e falar um pouquinho desse tema que mexe com o nosso coração. Chama a vinheta, produção. Então, né, Mila? Parece que é assim, ó, força, tudo, vamos lá, você vai conseguir, e a pessoa lá tá debulhada, passando mal, e aí, não, mas eu sou espírita, Como é que funciona isso? É porque, assim, engraçado, né? Emmanuel, vocês já perceberam que eu vou falar desse livro toda hora, né? Porque esse livro é Mara, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E num capítulo que chama Aflições, ele diz pra gente o seguinte, que os momentos bons que nós passarmos ao longo da nossa vida, os momentos felizes, são energéticos que nós vamos estar acumulando. Vamos imaginar um Red Bull, né? Então, é tudo Red Bull, para que no momento que o bicho pegar, que o negócio ficar tenso, nós vamos ter isso como um reservatório, digamos assim, para lidar e aguentar esses momentos pesados que fazem parte. Nem sempre vai ser tudo bom e nem sempre vai ser tudo ruim. Vai oscilar, às vezes mais para um, às vezes mais para outro, dependendo do que a gente precisa passar. Mas que nós tenhamos esse reservatório, eu vou aqui ler nas palavras dele. Ele fala assim: é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. E aí, mais à frente, ele vai dizer assim: certo que não vos será proibido chorar quando esses momentos chegarem. Ou seja, não é proibido ao espírita chorar, pelo amor de Deus. Pode chorar, é normal sofrer. Mas ele fala: não esquece, galera, não esquece que o divino, a divina companhia que vocês têm, que é Jesus. E aí, antes de nós conhecermos os nossos problemas, os nossos males, ele já conhecia e sofria pelos nossos erros, ele coloca aqui pra gente. Então, que a gente tome essa sublime companhia para prosseguir com serenidade e bom ânimo. Então, assim, nós temos um melhor amigo, a gente já falou isso no programa da amizade, o nosso melhor amigo é Jesus, e ele está ao nosso lado nesses momentos. Então, nós sabemos disso enquanto espíritos, temos esse conhecimento, porém, lembremos e não temos por que nos sentir culpados de sofrer, de chorar, de sentir, mas sem revolta, né? Sem aquela discussão com Deus de por que você fez isso? Isso é injusto. Não deveria ser assim, como se nós Não, soubéssemos mais do que ele. e pior, né, Mila? Às vezes até com vingança, a gente se tornando justiceiro dos nossos Isso, dilemas, aí, isso. e aí criando situações bem embaraçosas, perdendo amizades. Porque a É. gente tem, porque para a gente poder sofrer bem, gente, a gente precisa entender que às vezes as pessoas à nossa volta estão em estado de semi-loucura. Ah, como Uhum. assim? Como é que vai falar um troço desse? Não é verdade, gente. Às vezes a pessoa está numa bad total. E se tu entrar lá com um alfinete, vai explodir tudo em cima de ti. Então, Sim. assim, dá uma passagem, fulano não está bem. E isso é legítimo a gente construir esse entendimento. E aí, Uhum. quando a pessoa se reorganiza, ela pode voltar, me desculpa, ou então, né, ficar uma pessoa legal como ela era de novo. E não for o caso, que a pessoa não tenha como conviver com a gente, ok, também acontece, né? Uhum. O importante é a gente não perder a nossa razão
não perder a nossa possibilidade de ser uma pessoa do bem diante de pessoas que não estão numa boa. E tem um lembrete, tem um cara que sabe muito de tradução, professor de faculdade federal, e o cara é bom, Celestino Severino. Vocês procurarem ali, é um tiozinho, bigodão, show de bola. Tive a oportunidade de assistir uma palestra dele, gente, tem umas palavras que eu não entendia. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos. Eu falo, bem-aventurados? O que é bem-aventurado, né? E aí ele nos falou que isso quer dizer avante. Bem-aventurado é avante. E aí vamos lembrar, né? Se é avante os aflitos, ou seja, vamos embora, vamos indo. Deixa eu lembrar do que Jesus disse, que todo aquele que perseverar vai ser salvo. Usando aquela, né, expressão da época. Mas, gente, a perseverança, ela não está... Jesus não está nos pedindo perfeição. A perfeição, claro, a gente tem que buscar ela como fim último. Mas, por agora, perseverar. Esforço. Essa é uma dica de ouro. E eu tinha um amigo que ele fazia um desses cursos, assim, e ele falava, assim, do poder do hoje, né? Não, só por hoje eu vou conseguir me manter fiel ao que eu assumi de compromisso, só por hoje. E aí ele ensinou para mim o poder do agora. Só por agora eu vou segurar aquele palavrão, só por agora eu vou segurar de estourar com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, só por agora, não por ele, por mim, só por agora. Se daqui 5 horas eu não vou conseguir, eu não sei, mas agora eu não vou fazer nada que rompa com a minha paz. Gente, a gente começa a se tornar tão poderoso quando a gente começa a fazer isso, controlar as suas reações. Nossa, isso é muito legal, né? Principalmente também nas horas que a gente quer desistir, né? Assim, a gente se sente tão incapaz, tão impotente, tão fraco, pelo que se sente bombardeado por situações, e aí a gente passa assim, nossa, eu não vou aguentar até o final do dia. Mas não coloca essa meta que às vezes é muito grande realmente, só fala assim, por agora. E aí daqui a pouco o próximo agora é mais agora e mais agora. E de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo que a gente dá conta sim. E quando chegar lá no final do dia a gente está mais forte do que a gente estava naquele momento que a gente pensou em desistir. Nem que seja um pouquinho. É isso que a gente tem que aprender a valorizar. Cada passo que a gente dá, não trabalhar com quantidade, né, mas com a persistência, com esse esforço de sermos mais fortes do que vários instintos que às vezes tomam conta e nos fazem querer ir contra o nosso instinto de conservação até, né? E aí, nesse livro do Emmanuel, tem um outro capítulo que chama Tristeza. E aí ele vai comentar uma passagem de Paulo, que está nos Coríntios, em que ele vai fazer a distinção entre a tristeza segundo Deus e tristeza segundo a terra. E ele fala assim que a primeira tristeza, quando você tem uma tristeza segundo Deus, ela vai ser a solução dos problemas da sua vida verdadeira, ou seja, a vida verdadeira não se resume a esta vida, a esta encarnação. É você enquanto espírito, né? O que você tem de pendente, o que você precisa para progredir, para se melhorar e se sentir bem consigo mesmo. E aí ele vai dizer assim, já a segunda é um caminho para a morte, como símbolo de estagnação, de desvio dos sentimentos. Então é quando a gente passa por dificuldades e tudo bem sofrer, mas a gente tem aquela vozinha interior que está sempre dizendo, eu confio em Deus, eu sei que apesar de eu não entender, eu confio que isso tem um motivo, e que é para o meu melhor, apesar de hoje não parecer. Hoje eu não estou sentindo que é para o meu melhor, não está parecendo, não, mas eu confio. Porque eu sei que o meu pai, ele me ama demais. Agora, se a gente sente essa tristeza para a estagnação, como ele diz aqui, que é desistir de tudo, perde a vontade de fazer qualquer coisa, não quer mais sair de casa, não quer mais levantar da cama, não quer procurar ajuda para tentar melhorar em relação a isso. E aí começa a ter esse desvio de sentimentos, onde a gente vai se tornando uma pessoa ríspida, uma pessoa sem enxergar cor na vida e amarga, né, em relação a todos e despejando isso em quem não tem nada a ver com o que aconteceu. Aí a gente está usando essa tristeza segundo a terra, que é um caminho para a morte, né? Ou seja, a gente não está aproveitando essa existência. E a gente sabe que esses sentimentos vão se alastrando em forma de energia
contaminando as nossas células, trazendo até doenças, né, Cris? É verdade. Isso tem a ver com somatização, né? Uhum. Eu lembro, eu já falei isso, eu acho que isso aqui, Mila, tem um filme do Super-Homem, desses vários que surgiram, né? E aí tem um personagem que é do mesmo planeta, de Krypton, Uhum. e ele é condenado a 300 ciclos de recondicionamento somático. Uhum. Que Ou massa. seja, ele é um criminoso, tu que, né, estudou um pouquinho de direito aí, Uhum. olha que legal, ele não é condenado a ficar em regime fechado, não, ele é convidado a se recondicionar aquilo que ele havia somatizado em termos de desajuste, né, Sim, ao ter aquelas ações. Eu achei genial isso, achei muito muito. legal a cara do diretor. E o nosso querido Chico Xavier já dizia que boa parte dos diretores de cinema são médiums, estão ali Inspirados do alto. jogando pílulas de espiritualidade para a gente poder evoluir, porque tem muita coisa bacana no cinema, né, gente? Então, Sim. esse convite para que a gente possa superar. E eu acho que é por isso que os super-heróis nos encantam tanto, porque diante das diversidades, eles conseguem dar a volta por cima e superar tudo, né? E é muito bacana que ele também sempre tem um defeito, pode perceber, a maior parte dos É, super-heróis ele tem um defeito, né? é. Gente, é a representação de quase todos nós, a gente sabe que isso vem lá Aham. da mitologia grega, todas as mitologias, né? A mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia africana, todas elas têm esse convite a cada um de nós superar as nossas dificuldades, mas, gente, cada um tem uma estrutura familiar diferente, mas às vezes a gente tem que ser humilde, viu? Pedir colo para a mãe, pedir colo para o pai, se abraçar no Para amigo, amigo, se ligar, não tiver um pai e uma mãe, amigo. ir no apoio fraterno do centro espírita e assim, ó, de boas, não tá bem, tá? Vou te Uhum. dizer assim, ó, não importa se a pessoa é palestrante da casa espírita, se ela é evangelizadora, gente, está valendo pedir ajuda, ok? Vamos lembrar de Jesus lá no Monte das Oliveiras, ele pediu para João e para André, se não me engano, né? O João e Tiago, ficarem junto com ele, vamos ficar orando aqui, porque ele já sabia, né? Já sabia que Judas havia Uhum. denunciado ele para o prenderem, e eles acabam pegando no sono ali, ele chora, gente, no Monte das Oliveiras. Então, assim, ó, uma coisa importante também a gente saber que o nosso sofrimento não está ligado só ao nosso karma. Ele pode dar uma pista, mas às vezes faz Uhum. parte do nosso amadurecimento também. A gente está sendo Uhum. preparado para algo maior, para algo grandioso, e Jesus não tinha culpa nenhuma, por exemplo, né? E ali ele está dando testemunho de amor. Então, às vezes, gente, a gente está ali para aprender a ser uma pessoa melhor, tá? E aprender a ser uma pessoa melhor não é ser o super-herói surreal, é ser a nossa melhor versão. Isso que eu acho que é bacana, assim, o convite de Jesus é para que a gente seja a nossa melhor versão. E aí, nós vamos passar a ter orgulho de nós mesmos, assim, aquele orgulho às vezes que a gente sente, né? E quando olha um super-herói, alguém que a gente superestima, que nós sejamos essas pessoas também, né? Que nós enxerguemos os nossos potenciais. E a gente sabe que depois que a gente chora, a gente sente um alívio tão grande, né? É como se tivesse descarregado algo de dentro, botado para fora mesmo. Não é à toa que as lágrimas extravasam. É para justamente mostrar pra gente que algo está sendo colocado para fora, expurgado mesmo. Então, assim, é uma fase que a gente tem que respeitar, que a gente tem que vivenciar, sem vergonhas, sem medos, mas sempre atentos para que não passe para um estágio onde possa se tornar uma depressão, uma ansiedade mais forte, e aí tenhamos que procurar um apoio psicológico, psiquiátrico. Então, estar atentos para fazer essa diferenciação, mas saber que sofrer por si só, passar pelo luto, assim, e luto, quando eu falo, é luto em geral, seja quando nós perdemos entes queridos ou quando perdemos pessoas que se afastam da nossa vida, mas não necessariamente desencarnaram, empregos, sonhos que nós tínhamos e que percebemos que não vão ser possíveis neste momento. Enfim, e passamos por esse período de luto, de perda, é normal, porque a gente ainda está no estágio evolutivo que a gente se apega. E que por mais que racionalmente às vezes a gente saiba, sabe, assim, é um até logo. Novas chances virão. É pro meu bem. Tá doendo.
sabe? Algo foi tirado, um vazio ficou. Expectativas foram criadas. A gente sabe que não deveria criar expectativas, né? Era melhor criar pônei e coisa e tal, e expectativas não, mas às vezes a gente cria expectativas. Então, e dói perceber, é frustrante. Então, vamos aceitar isso. Chega com esse mito de dizer que espírita não sofre, espírita sofre sim, mas ele não se deixa dominar por esses sentimentos ao ponto de se afastar de Deus, ao ponto de criar qualquer tipo de revolta que contamine o seu ser de uma forma que não deveria. Gente, são tantas dicas da Mila, e uma coisa legal, assim, gente, uma dica bacana, tá? Quando você está sofrendo, não fuja pro álcool, para drogas, coisas e tal, porque aí a sua vida vai bagunçar pra caramba. O Chico tem aqui um ditado, assim, tem uma história que eu achei muito interessante, que eu perguntei para o Geraldinho uma vez, ele estava aqui em Torres tomando café com a gente, e eu perguntei para o Geraldinho Lemos Neto, e ele falou o seguinte, que o Chico usou a seguinte construção para falar desse tipo de coisa. A gente nasce como se fosse uma casa com muros. Então, quando a gente usa as drogas, o que acontece? Quando as pessoas usam, né? É como se a gente pegasse lá, quebrasse um pedacinho do muro. Depois a gente começa a quebrar o muro todo, depois a gente quebra um pedaço da janela, arromba a porta, e assim a nossa casa mental, representada nessa casa, né, que eu estava falando, ela começa a ficar sem proteção. Então a gente fica muito mais. Ó, até a Blanche concordou. Ela falou, é isso mesmo. Então, assim, gente, não vai ajudar, beleza? Não vai ajudar. É momento de ter fé, é momento de saber que os espíritos nobres passam por situações super difíceis, gente. Assim, ó, a gente pode olhar a história da humanidade cheia de pessoas maravilhosas que passaram por grandes provações, por grandes sofrimentos. Então, gente, assim, ó, amor no coração, coloca-se. E uma forma também de passar pelas situações difíceis é a gente estar com o coração aberto para ajudar quem cruza o nosso caminho. Aí a gente começa a ter mais autoestima, saber que é uma pessoa que também pode contribuir para um mundo melhor, através das pessoas que estão ali perto da gente, às vezes sem sofrendo silenciosamente. Né? E o Evangelho ele tem uma coisa muito bonita, o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente buscar as pessoas que estão sofrendo e que não reclamam. Então, tá aí uma dica de nós anteciparmos a nossa felicidade futura, é buscar aqueles que estão lá precisando de um apoio, de um suporte, e quem sabe fazer o Natal de alguém melhor, um dia da criança de alguém melhor, fazer o nosso amigo que não recebe um telefonema há algum tempo se sentir um pouco mais confortável, dizer que ama, a gente pega o telefone ali, ó, só te liguei para te dizer que tu é o cara, eu gosto de ti, sabe? Eu só te liguei para te dizer assim, ó, tu é uma amiga, tu é top, tá? Beijo no teu coração, tchau. Gente, isso muda a tarde de alguém, muda a manhã de alguém, é uma injeção assim, ó, de ânimo no coração da pessoa. Resumindo, né, que sermos a resposta da prece de alguém. Agentes mesmo, né, instrumentos. E aí, assim, prece, né, conversa com Deus, conversa com seu mentor, conversa com Jesus, se abre e tenha certeza, sabe, que às vezes você pode sentir que você está no fim do poço, no fundo do poço, que você está num quarto escuro onde você não vê a luz do sol. Mas quando você faz a sua prece, é como se um céu se abrisse em cima de você. E o clarão chega. E o sol te aquece. Porque esse sentimento de aquecimento é Deus, é o amor dele, sabe? Assim, sempre esteve lá, mas nós estávamos criando barreiras e não estávamos percebendo. Então, quando a gente faz prece, a gente se abre, a gente abre brechas, e aí é um muro destruído bom, né? Que a gente abre brechas para ser ajudado pela espiritualidade que está sempre ali para o nosso auxílio. Então, prece, se a gente tivesse noção do poder que né? Nós faríamos o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, não deixem de fazer e não esperem também um resultado imediato. Não desistam, continuem sucessivamente e de repente, quando vocês perceberem, nossa, tudo melhorou demais.
Isso é tão verdade, né, Mila? Eu sei que tu curte também. Uma música, às vezes, que a gente tá com a cabeça meio Uhum. bagunçada, assim. Eu tenho algumas músicas na minha playlist que elas são batata. Eu coloco aquelas para ouvir, assim, Maranata. Até umas músicas evangélicas, né? Nossa, amo música evangélica. E Deus de Promessas. São músicas... Meu Barquinho, uma música, né, bonitinha, assim. Do Padre Marcelo também gosto de algumas músicas dele, Noites Traiçoeiras, são músicas que mexem. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o Grupo Evangelizar e Amar com músicas muito bonitas, O Chamado. Gente, a música tem um poder muito grande de... Real. Ela vai nos mexendo aos pouquinhos, quando eu vi a gente já está, opa, já estou melhor, Ah, não é mesmo? é. Nossa, às vezes eu coloco e choro, morro de chorar. E eu nem necessariamente preciso estar passando por algo naquele momento, mas me coloca numa sintonia tão alta que eu choro, mas é um choro bom, sabe? Assim, de estar em contato com algo tão sublime que me faz chorar. Então, assim, é um passe, né? É um passe, assim. Então, assim. Então, galera, infelizmente deu o nosso tempo aqui, infelizmente, mas que Super a gente estourado espera. já. Oi? Tempo super estourado já. Estouradaço, mas assim, que vocês lembrem disso. Não se sintam mal por estar sofrendo. Todos nós sofremos. Somos espíritas, sim. Podemos dizer que somos espíritas, sim, mesmo quando sofremos. Nós estamos vendo aqui, até a Manuel fala que não tem problema. Agora, como está sendo o nosso sofrimento, para onde nós estamos direcionando ele, e o que ele está causando, né, em nós, é o que vai diferenciar aí o percurso das coisas. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. E já sabem que toda terça, às 9 horas da noite, nós estamos aqui juntinhos. Até lá! Beijo!